Fala pessoal, tudo bem? Professor Lamarck na área, tudo jóia? Galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos aqui dar início à nossa história do Brasil para o Enem. Então nós temos aí muitos assuntos importantes para serem tratados ao longo das aulas seguintes, tá bom? Vamos dividir essa aula aqui basicamente em dois momentos, tá? Não vamos estender muito para não ficar uma aula muito longa e vamos tentar avançar o máximo possível aqui nessa primeira parte, ok? Bom, vamos entrar aqui. O que a gente entende como Brasil colônia? Eu vou dividir para vocês aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento novamente. Olha só, a gente vai pegar aqui de 1500, né, que é o momento em que os portugueses chegam no Brasil, tá? A gente quebrando esse mito da ideia de descobrimento, mas a chegada, essa invasão portuguesa, esse achamento, como alguns historiadores tratam, nós temos aqui um processo, né, que é o seguinte: a chegada dos portugueses está atrelado à expansão marítima, que nós vimos em aulas anteriores lá da Idade Moderna, certo? Então está atrelado a esse evento. A partir dali, houve a divisão desse território entre portugueses, entre espanhóis, certo? Então, o que o Enem ele vai cobrar de você? Todo esse contexto da expansão marítima. Qual que era o objetivo central? Chegar às Índias, buscar uma rota alternativa em busca das especiarias, tá? Então, essa visão de colonização que vai acontecer quando os europeus chegam aqui na América, entenda isso, candidato, é uma visão eurocêntrica de sempre como é vista esse contexto no na visão europeia. Então são os europeus que veem esse processo de conquista, de dominação, de imposição. Então entenda que aqui eu tenho um conceito que vocês veem muito isso lá na sociologia, que é uma visão eurocêntrica, né? O conceito de antropocentrismo, né? Ou melhor, essa visão antropocêntrica, que eles, enquanto cultura europeia, estão no centro do mundo, do universo, que, né, para eles só existem eles, e eles estabelecem esse modelo de colonização. Então a gente sempre tem que pensar com esse olhar aqui, que é o olhar do imaginário. Como foi a visão dos portugueses ao desembarcar em território brasileiro, e iniciar todo o processo de colonização. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens para a gente fazer essa análise de imaginário, que primeiro esse desembarque aqui, né? Ou seja, nós temos aqui o desembarque aqui da esquadra portuguesa, e o mais importante a gente deve estar pensando aqui é em relação às populações nativas, nossos povos originários que aqui estão. Ou seja, aqui eu tenho o quê? O imaginário. Porque quando a gente faz a análise da carta de caminho, que procura, né, ter sempre aquele olhar do português, que vai falar que eles estão nus, né, que eles, ao verem os portugueses, eles pegaram as suas setas, né, que eram as flechas, e aí os portugueses pousam as armas no chão, mas eles estavam todos nus. E Caminha vai retratar na carta que eles estavam, né, que são pessoas de bons rostos, bons narizes, né? Então ele está falando para a gente também que eles não tinham vergonha nenhum de cobrir as suas partes íntimas. Agora, olha como o autor ele procurou retratar os povos aqui. Todos eles o quê? Vestidos. Então, atenção, isso aqui de novo é a leitura do imaginário. Então é como foi vista, como foi analisada, interpretada essa chegada, esse desembarque, né, que parece uma coisa assim tão afrontosa, os portugueses chegando aqui, e desembarcando. Aqui nós temos as caravelas portuguesas, né, que é o sinônimo daquele contexto das navegações, e aqui um mapa que eram os mapas cartográficos da época, de como era a visão que se tinha desse processo de conquista. De modo geral, pessoal, é sempre importante que exista esse choque cultural. O Enem vai cobrar de você isso, esse choque cultural. Ele vai cobrar de você, por exemplo, desse primeiro momento do período pré-colonial, as características. Especificamente não, mas ele vai querer chamar a atenção sobre isso aqui, a utilização da mão de obra, né? Ou seja, para a extração do pau-brasil. Ele vai chamar a atenção de você em relação a isso, né? Sobre a utilização da mão de obra indígena, sobre a utilização do escambo.
né, a exploração do litoral, né, como na imagem mostra que, né, ou seja, a visão ela está sempre ligada a essa questão litorânea, né, porque aqui era onde se extraía a matéria-prima, o pau-brasil, né, o arabotã, como os povos originários chamaram. Então, ele quer chamar mais atenção em relação a isso. Claro que existem N outros fatores, né, que a gente poderia estar citando aqui nessa aula. Por exemplo, né, o modelo da colonização brasileira, né, que é um modelo que está ligado a uma colônia de exploração, à monocultura, à agroexportação, ao latifúndio, ao escravismo. Né, atende muito bem esse elemento aí ao que a gente chama de pacto colonial. Mas em termos de Enem, ele não vai necessariamente cobrar esses miúdos, esses detalhes. Dá pause, tira print, anota essas características. Né? Inclusive temos aqui período pré-colonial. Por que pré-colonial? Entre 1500 e 1534, Portugal não deu muita atenção ao Brasil. Isso é importante a gente frisar. Por que não deu tanta importância para o Brasil? Porque o comércio com o Oriente, né, quando os portugueses, a partir do momento que Vasco da Gama chegou lá nas Índias, o comércio com o Oriente era um comércio muito rico, era extremamente lucrativo. Só que esse comércio, a partir de 1530, começa a entrar em declínio, já temos outros concorrentes. E isso vai fazer também com que o Brasil fosse, né, o território brasileiro fosse visto também como uma possibilidade de outras nações chegarem aqui. E aí Portugal tem que enviar para cá o que? Essas missões, né, guarda-costa, literalmente de guardar a nossa costa. Por quê? Para combater corsários franceses, né, os próprios holandeses, até ingleses, né, rondaram a nossa costa. Então havia uma necessidade de proteção do território e depois desse declínio do comércio com as Índias, de fato a gente tem o início de um processo de colonização a partir das capitanias hereditárias a partir de 1534. Professor, a gente precisa saber das capitanias hereditárias, né, depois da frustração das capitanias hereditárias do governo geral? Olha, o Enem de fato ele não vai chamar tanta atenção para você em relação a isso. Se você quiser ir anotar, pegar os elementos importantes, fique à vontade. Mas é importante que você lembre aqui que eram divisões e lotes de terras que tinham como finalidade distribuir essas terras para particulares, já que Portugal, mais uma vez, não tinha dinheiro suficiente para arcar com essa exploração. Então ele entregava esses lotes de terras para os capitães donatários para que eles tivessem aqui a responsabilidade de fazer isso prosperar. Agora, tem um elemento aqui que é muito importante para a gente, que é a questão por que apenas duas, né, a gente fala duas capitanias prosperaram, mas outras prosperaram, mas especificamente São Vicente e Pernambuco, por causa da produção de açúcar. Né? O açúcar era uma especiaria extremamente valiosa no mercado europeu, e justamente o Brasil ele acabou se tornando um ponto, né, de produção açucareira nessas regiões do norte e a região aí do nordeste e do sudeste brasileiro. Então isso é um ponto importante, né? Ou seja, a questão do ciclo do açúcar. As capitanias fracassam por vários motivos, né? Principalmente a distância que fica Portugal e Brasil, porque os capitães donatários eles não quiseram de fato atravessar o Atlântico para vir para cá. E aí o governo português teve que criar um novo mecanismo para tentar segurar a peteca aqui, que foi a adoção do governo geral, que tinha como finalidade centralizar melhor a administração. Um ponto importante que a gente vai encontrar a partir do governo geral vai ser a expulsão dos franceses do território brasileiro. Né? Os franceses aqui eles adentraram no território brasileiro justamente porque anteriormente não tinha tanta fiscalização no Brasil, então eles acabaram invadindo o território brasileiro. Por exemplo, lá na região do Rio de Janeiro, né, foi fundado a São Sebastião do Rio de Janeiro, né, que era a França Antártica. Depois eles vão ser expulsos, os franceses vão para o Maranhão e fundam a França Equinocial. Então a gente tem vários elementos aí importantes durante esse período. Bom, agora é importante traçar que durante esse período, gente, a mão de obra utilizada aqui vai ser quem? Vai ser a mão de obra dos indígenas. Então os povos originários eles sofreram muito aqui na mão dos portugueses, até que os jesuítas proibissem, né, ou tentavam de toda forma proibir a utilização dos indígenas, e aí o governo português vai ter que fazer a adoção
da mão de obra africana, porque além de ser lucrativo para Portugal, existia aquela visão, triste visão, de que eram eles aptos ao trabalho escravo e os povos originários brasileiros eram um povo um pouco mais preguiçoso, né? Bom, é importante falar o seguinte, sempre que vai cair alguma coisa sobre isso no Enem, vai ser em relação a textos. Então, muitos textos vão chamar você, candidato, em relação a isso. E aí são vários autores, né, que vão tentar trazer para você em relação a isso. Olha esse texto do Pedro Magalhães de Gandavo para vocês verem. Também há muito pau-brasil nessas capitanias de que os meus namoradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro se produzido da quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da torre da zona, e assim quando mais perto está da linha equatorial, tanto é mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Então, olha só, uma análise interessante. Isso aqui é claro um texto que cai no Enem, né? Um texto que vai fazer essa análise, né? Ou seja, mais próximo do Equador, mais próximo, né, da linha do Equador, era a região onde a gente encontra as melhores árvores, né, com os melhores exemplares de tinta, de melhor tinta. Isso é o típico texto do Enem, tá? Então vai cair alguma coisa nesse sentido para vocês aqui. Assim também como vai cair a relação da sociedade do açúcar, né? Ou seja, a partir do momento que houve a descoberta, não, mas a introdução da lavoura açucareira no Nordeste brasileiro, nós temos aí em Pernambuco aí uma grande expansão dessa arte do fabrico do açúcar. Então, de novo, vai cair, né? Por exemplo, textos aqui, textos que vão falar, que vão chamar muita atenção sobre essa questão do açúcar, né, da produção, do fabrico, do engenho, entendendo que o engenho é todo um processo, né, que está inserido na fabricação do açúcar, mesmo a moenda da casa de pulgar, da secagem, do canavial, né, na casa do senhor, tudo isso faz parte do que a gente chama de engenho, né? Então, do texto, interessante falar o seguinte, né? A sociedade brasileira organizou-se hierarquicamente pela cor de pele, olha que legal. Ocupando os brancos no topo da hierarquia, os mulatos, mestiços e outros pardos, o meio, e os africanos escravizados à base, né? Ou seja, como a gente vê aqui. Os engenhos não criaram essas hierarquias, mas suas estruturas internas com proprietários de origem europeia, trabalhadores coagidos, primeiros indígenas e depois africanos, e uma série de artesãos e outras posições ocupadas por brancos pobres, ex-escravos, libertos e povos de origem mista, tendiam a reforçar e expor as estruturas constituintes da sociedade. Nesse sentido, os engenhos foram ao mesmo tempo geradores e espelhos da sociedade brasileira durante a grande época açucareira. É, de fato, aí, ó, um grande tema, né, um grande elemento aí que o Enem ele gosta de trazer para a gente. É entender como era essa sociedade. É uma sociedade que era rigidamente hierarquizada. A gente tem um modelo de sociedade aí, como ele fala, que vai se perdurar por muito tempo durante todo o período colonial. Então essa imagem também ela retrata, né, a estrutura do engenho. Então, de novo, o que o Enem quer de você em relação a isso é a leitura de texto e entender como funcionava isso aqui. Ah, ele quer saber de como que era o processo de fabricação? Não, ele não vai querer saber disso. Mas ele quer saber de você sobre que a partir daqui a gente vai ter a utilização sistemática do que? Da mão de obra africana. Tá bom? A partir aqui do grande ciclo do açúcar, a gente tem a utilização de forma mais maciça da mão de obra africana, justamente porque tempos antes os jesuítas começaram a proibir a utilização da mão de obra indígena. Bom, rompendo aqui em falar, né, em termos de mão de obra indígena, é outro elemento que o Enem ele vai gostar muito de cobrar para a gente. E aí, gente, são várias possibilidades em termos de Enem. A primeira delas é pensar na importância dos jesuítas. Vamos entender todo o contexto. Por que os jesuítas vieram para a América junto com os portugueses? Vamos lá. Olha,
no mesmo cenário, né, lá em 1517, nós tivemos a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, nós tivemos desdobramento na Europa, onde a Igreja Católica ela perde muitos fiéis, beleza? Isso é importante, copia aí e vai lá no cardzinho lá da Era Moderna falando sobre isso. Agora, com a perda de fiéis, havia também uma necessidade, muita atenção no que eu vou dizer, uma necessidade de aumentar o rebanho da Igreja Católica. E lá, durante a Contra-Reforma, presta atenção, a Contra-Reforma, nós tivemos a criação da Ordem dos Jesuítas, né, de Santo Inácio de Loyola, que tinha como finalidade fazer isso, expandir, resgatar, recrutar novos fiéis. Então, quando vieram os portugueses para cá, e quando houve, né, a escrita da Carta de Caminho para o rei de Portugal, entendeu-se que esses povos que aqui viviam eram povos que eram muito semelhantes àquela coisa que existia na questão bíblica do paraíso. Povos que estavam vivendo aqui de forma natural, inclusive na Carta Caminha ele fala que ao viverem todos nus, eles precisavam de ser salvos. Caminha fala que não tinha F, não tinha L, não tinha R, não tinha fé, não tinha lei, não tinha rei. Então era necessário salvá-los. Os jesuítas vêm com a missão de quê? De catequização. E aí os textos, né? Aí se eu pegar, por exemplo, o Antônio Vieira, se eu pegar outros historiadores, que o Franz Proust e outros que vão fazer ali uma análise desse processo de catequização, ele sempre vai chamar a atenção e a importância dos jesuítas nessa formação. Tá? Então, muita atenção, que a função dos jesuítas é catequizar? Sim, é catequizar, é tentar impedir a escravização indígena. E, de certa forma, vai ser uma forma da Igreja Católica reedificar a sua posição aqui no Brasil, né, e perante a Europa por causa dessa perda sumária de fiéis em relação à Contra-Reforma. Então, sim, os jesuítas aqui está relacionado, sim, lá com a questão da Reforma Protestante. Vamos lá, avançar aqui. Olha só, o Brasil foi invadido, exatamente. Em vários momentos, nós tivemos aí dois momentos extremamente importantes, né? Um primeiro momento lá, em meados do século XVI, logo lá no início da colonização pelos franceses, e mais tarde, lá no século XVII, nós temos o quê? A invasão dos holandeses. Por que os franceses invadiram o Brasil? Bom, está relacionado com a falta de contingente de proteger o território brasileiro e, a princípio, inicialmente, houve lá uma negligência de Portugal em relação ao Brasil, porque o comércio com as Índias era mais lucrativo. Então, se não tinha ninguém no território, o que os franceses fizeram? Começaram a invadir. Isso vai gerar um acordo entre os franceses e muitos povos originários aqui. Isso vai gerar um conflito chamado, por exemplo, Confederação dos Tamoios entre franceses e os indígenas atrelados a eles, versus os portugueses e os indígenas atrelados a eles. Aí os franceses vão ser expulsos do território brasileiro, né? Tentaram ficar na região ali do Maranhão, não conseguem, né? Acabaram depois indo para outras áreas. Agora, o caso dos holandeses é um caso interessante, porque muito tempo que isso não cai, né, no vestibular, no Enem, que é o seguinte: os holandeses eram parceiros dos portugueses em relação à questão da distribuição refino do açúcar na Europa. E também financistas, né? Os holandeses acabavam financiando os portugueses na produção do açúcar. O que a gente deve observar? Quando você tem um momento na história chamado União Ibérica, a União dos Tronos entre Portugal e Espanha, isso durou entre 1580 e 1640, o rei de Portugal ele acaba morrendo, não deixa um herdeiro legítimo para o trono, e aí quem acaba assumindo o trono, por causa de parentesco, vai ser o Filipe II, o rei da Espanha, e une os dois tronos. Bem no passado, a Holanda, né, os Países Baixos ali, era um reino
subserviente à Espanha, mas por uma questão religiosa, por uma questão porque os holandeses vão acabar se tornando protestantes, os holandeses acabam se tornando independentes em relação à Espanha. Então, como uma forma de atrapalhar o comércio entre Holanda e Brasil, os holandeses terão a seguinte mensagem. A Espanha envia a seguinte mensagem aqui para o Brasil. É proibido o comércio entre Brasil e Holanda. Isso leva lá um inconformismo muito grande por parte dos holandeses, e os holandeses acabam desrespeitando, tentaram invadir Portugal, a região de Salvador, não conseguiram, acabaram mais tarde se instalando na região de Pernambuco. E lá fez muita coisa importante, né? Fizeram lá muitas obras, fizeram grandes conquistas, né? Lá, por exemplo, principalmente por causa desse camarada que está aí mostrando para você, o João Maurício de Nassau, né? Modernizaram, urbanizaram, né? Embelezaram a cidade, financiaram muita gente para fazer engenhos, né? Muitos engenhos foram financiados com dinheiro holandês. Deu liberdade de culto, isso é uma coisa importante, tá? No governo desse período holandês aí foi dada a liberdade de culto. Inclusive tentaram impedir a utilização do trabalho africano, né? Ou seja, uma visão mais protestante, né? Porém, eles vão ser expulsos, né? De novo, né? Por causa da insurreição pernambucana, os holandeses foram expulsos. Mas o que eles deixam em termos de cultura e aí uma questão arquitetônica é muito importante a história dos holandeses no Brasil aqui. E dali eles vão acabar indo para a região das Antilhas. Nas Antilhas eles vão produzir açúcar, tá, gente, de melhor qualidade, com preço muito mais competitivo, e acabam levando isso o grande os questionamentos da história ao declínio, ao fim da produção açucareira brasileira. Não, a gente não tem esse declínio. A gente tem uma diminuição sim na venda, mas não a extinção. Então você tem uma diminuição muito grande na produção e na exportação do nosso açúcar. Entraremos agora em um tema que é extremamente relevante para nós, principalmente a nós mineiros, que é o que a gente chama de expansão para o interior. Olha só, gente. Então, olha aqui, nós temos aqui Pernambuco, né, a região aqui onde estávamos falando há pouco, né, ou seja, aqui nós estamos falando aqui de Pernambuco, nós estamos falando aqui do Nordeste holandês, que sede aqui na cidade de Recife, cidade de Maurícia. Daqui, gente, ó, da região Nordeste, nós temos um processo de adentramento para o interior do Brasil. Isso aqui é muito importante, tá? Então a gente tem o que a geografia vai trabalhar isso também com vocês, que é um processo de expansão para o interior. A priori, o Brasil, os portugueses eram igual o Siri, galera. Andavam só de cima para baixo, de norte para sul. Não existia muito essa penetração em direção ao centro do Brasil por vários fatores. E o principal fator é a questão geográfica, Serra do Mar, por exemplo, né? E aí existia um temor muito grande das matas, das florestas, dos ataques indígenas, dos animais. O que a gente tem que destacar alguns personagens importantes na nossa história aqui? O primeiro deles é o Bandeirante, né? O Bandeirante, que era esse bando armado que percorria o interior em busca de riqueza, também além das riquezas, acabar com os quilombos. Né? Os bandeirantes tinham essa função. Indígenas foragidos, etc. e tal. Então eles também é uma forma da gente pensar que foram eles um dos desbravadores aí em termos de expansão territorial. A gente tem que pensar do outro lado também. Porque os bandeirantes são esses que desbravam, são esses que capturam, são esses que executam, são esses que prendem. Tá? Então existe essa visão aí que sempre a gente tem que pensar. Herói ou bandido, o bandeirante? A última questão que caiu sobre o Bandeirante aí foi há uns 8, quase 10 anos atrás, que foi uma questão relacionada a Getúlio Vargas, porque grande parte das bandeiras ela sai de São Vicente, da região de São Paulo, tá bom? Então os bandeirantes eles saem de São Paulo, então fizeram uma comparação, uma alusão entre São Vicente, né, o estado de São Paulo, e Getúlio Vargas, né, uma relação conflituosa que existia entre eles. Agora,
Uma outra forma da gente fazer esse processo de interiorização do Brasil é através do rio. E aqui a gente tem que destacar esse rio aqui, que é qual? O Rio São Francisco, chamado aí o Rio dos Currais. Então o São Francisco é um dos rios que foram fundamentais por esse adentramento e chegar aqui nas regiões das Minas, tá bom? Então o Rio São Francisco, ele vai ser extremamente importante nesse processo de adentramento, né? Porque eram criados gado nesse rio, tocado, né, rio abaixo, ou melhor, rio acima, né? Porque ele vem nesse sentido, né? O São Francisco ele nasce aqui em Minas e vai percorrer nesse sentido aqui. Então ele tocava o gado nesse sentido aqui. Então um rio acima. É daí que a partir dos rios e de outras adjacências que começaram a encontrar rio, ou melhor, ouro nessa região. Importante falar também da importância dos tropeiros, né, que vai ser fundamental para o abastecimento das regiões mineratórias. Desse contexto, gente, a gente vai entrar nas chamadas revoltas nativistas, né, os movimentos que aconteceram no Brasil aí por volta do século XVII, né, que foram movimentos que tinham como elemento central a discussão em relação ao pacto colonial. Não eram movimentos que tinham como finalidade, por exemplo, romper com Portugal, promover a emancipação do Brasil. Tivemos a região de São Paulo, palco de um movimento, né, aclamador Boema, que revolta de Beckman no Maranhão. Em Pernambuco, aqui a Guerra dos Mascates. Em Minas Gerais, a partir do ciclo do ouro, nós tivemos a revolta de Filipe dos Santos. Outro movimento aqui também dos Emboabas em Minas Gerais e outros movimentos também aqui citados. Então são movimentos muito pontuais. E quando a gente chega de fato no ciclo da mineração, a gente tem que chamar muita atenção, porque é um ciclo extremamente importante para a história do Brasil. Eduardo Galeano tem uma frase, né, que é importante para a gente fazer essa reflexão. O que a mineração ela nos trouxe? O que ela nos deixa? Para Minas Gerais, ela deixou buraco, muitos buracos. Ela edificou tronos, palácios em Lisboa e acabou erigindo, construindo fábricas mais tarde em Londres, né? Então, qual que vai ser a grande consequência da mineração para a gente? Primeiro, buraco. Infelizmente, a mineração nos deixa hoje muitos buracos. De novo, textos, tá, gente? De novo, textos. Aqui a gente pode pegar a Lara de Melo de Souza, a Mari Del Priori, né? Que sempre vai falar, vai trazer de novo essa reflexão sobre como era a vida, a comparação à sociedade da mineração. A sociedade mineratória é uma sociedade que a gente vai perceber um pouco mais de mobilidade, porque você conseguia ali comprar a sua alforria, né, característica ali do século XVIII, por exemplo, a questão da arquitetura, e aí a gente traz a reflexão em relação à arte, tá? A arquitetura barroca, né, e característico em nosso estado, o barroco mineiro. Nós temos uma chuva de aventureiros, né, para a região das Minas, que aqui causa para nós um grande caos. Isso aí é importante frisar, porque é o seguinte, quando a gente pensa em mineração, a gente pensa muito em riqueza, né? Só que o Fausto, essa riqueza, era falsa, né? O famoso falso Fausto. Essa riqueza que foi gerada aqui, ela era fácil, porque nós temos uma região que é montanhosa, uma região que é de difícil acesso, não tem grandes áreas para plantar alimento, então tudo dependia de outras regiões. Então a integração para a região das Minas foi algo que demorou fazer essa integração com outras regiões. Mas enquanto essa integração não acontecia, uma pobreza muito grande pairava nessas regiões. Fome e miséria. Por que a fome? Porque não tinha alimento. Então foi criando-se uma estrutura de extração de ouro, né, mais tarde de diamante, em uma região que não estava preparada para suportar essa população que veio do Nordeste, que veio de Portugal, de outras partes da Europa e aqui mesmo do Brasil,
Então não havia uma preparação para isso. Então a gente tem sempre que pensar que quando fala-se em mineração, havia riqueza. Riqueza que não era para todos. Uma pobreza muito grande que infelizmente fez surgir nessas regiões. É uma sociedade que pagava muitos impostos, né, que a coroa portuguesa tentou de toda forma ter o controle muito rigoroso. E aí a gente vai ver as histórias, né, do Santo do Pauoco. Por quê? Porque a região, sendo ela distante, né, do litoral, porque enquanto você está no Nordeste, você tem um controle maior, a capital estava em Salvador, você tinha um maior controle. Eu estou falando de uma região que vai depender de acessos muito complexos, dependendo do número de animais muares, né, das mulas, para ter acesso a essa região. E aí sempre, de novo, trazendo a escravidão à tona e a resistência ao processo de escravização. Então nós temos aí um ciclo, né, que vai tornar o Brasil mais urbano. Nós temos um processo de urbanização maior em relação ao período antecessor, né, que foi o ciclo do açúcar. Então é um momento dentro da nossa história que é muito importante, principalmente pelas riquezas, né, que a gente vai observando que foram trazidas. E aqui, como forma de manifestação, o barroco mineiro, com os grandes artistas, Aleijadinho, Mestre Ataíde e tantos outros aí, que contribuíram para a nossa linda Minas Gerais. Pessoal, vou parar e encerrar por aqui. Nós vamos continuar essa aula em um outro momento, tá? Não deixa de deixar o seu comentário, deixa aí o seu like e principalmente compartilhe o vídeo, tá bom? Na próxima aula nós vamos avançar um pouco mais aí até chegarmos aí no processo de independência do Brasil. Valeu, abraço, obrigado!